Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. Hoje, gente, é 14 de julho, Dia Nacional da França, Dia da Liberdade de Pensamento. E nesses últimos dias, o mundo ainda respira as novidades que Paris mostrou na Semana de Alta Costura. É por tudo isso que o Conexão ND de hoje te convida a fazer uma viagem a Paris. E nós vamos a Paris com uma das pessoas que mais conhece a capital francesa no mundo, o professor, historiador, pesquisador João Braga. Professor João Braga, que prazer recebê-lo no nosso Conexão ND, que prazer recebê-lo para me acompanhar nessa viagem a Paris. Muito boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Márcia. Eu que agradeço a você, a todos daí da Record. E é uma satisfação, porque não é o primeiro programa que nós fazemos. Com certeza não. Já estive com o senhor aqui no nosso Conexão ND para falar um pouco da história da moda. Gente, Exatamente. Esse é um homem, é um dos homens que mais entende história da moda no Brasil, não tenho a menor dúvida disso, autor de livros. Márcia, Mas é você verdade. Você é sempre generosa comigo. Não, é verdade. Professor da Santa Marcelina, professor da FAAP, pesquisador. Quantos livros escritos já, professor João Braga? Eu tenho 8 livros solo e 7 em coautoria, são totalizando 15. Viu, gente? Então, por isso que eu digo, ele é uma das pessoas que mais entende de moda e de Paris. E é por isso que eu convidei ele para essa noite tão especial, esse dia tão especial, 14 de julho. É um dia que durante todo o dia de hoje, toda sexta-feira, a França toda comemorou, né? Queria começar nosso bate-papo explicando um pouco da importância histórica do dia de hoje. Pois é, Márcia, a famosa queda da Bastilha, como é assim chamado, 14 de julho, é o feriado nacional, né? Eu vou até fazer uma correspondência para as pessoas entenderem. Corresponderia ao nosso 7 de setembro, né? Ou seja, é o Dia Nacional da França, né? Enfim, a Bastilha é uma prisão que foi tomada, né, quando houve a deposição da monarquia, no caso Luís XVI e Maria Antonieta, né, e continuaram os revolucionários, os famosos sans-culottes, né? Culotte era um tipo de uma calça curta que só as pessoas mais privilegiadas usavam. E os menos favorecidos usavam uma calça comprida, tipo uma calça de pijama. Portanto, eram os sans-culottes, sem o culotte. Seria uma espécie que, se nós pudéssemos fazer uma correspondência, uma atualidade, uma pessoa menos favorecida, nesse sentido de lutar pelos direitos, né? Enfim, então é uma data muito importante. E a própria Revolução Francesa, ela foi muito importante, mais do que para a França, porque trouxe também a Lei dos Direitos do Homem. Trouxe-nos os documentos pessoais, porque os documentos eram coisas, né, da igreja, dos governos, as pessoas não tinham seus respectivos documentos. Então, é de suma importância para a história mundial. Não é à toa que delimita o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, a Revolução Francesa, datada de 14 de julho de 1789. E por isso também hoje é o Dia Mundial do Pensamento livre, né? Da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, né? Exatamente. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade, né? O lema da cultura francesa, né? E o que tem tudo isso a ver com a moda? Qual é a repercussão de tudo isso aqui no Brasil? Porque tudo isso, obviamente, está ligado, como o senhor falou, com o mundo todo. E qual é o impacto de tudo isso que aconteceu na França e que esse dia de hoje é um dia que marca essa comemoração, essa celebração, com a nossa vida aqui no Brasil? Pois é, Márcia, nós, no Brasil, especialmente via Rio de Janeiro, que era, né, a sede do Império, que foi a capital da República, tinha uma relação muito próxima com a França, com a cultura francesa de um modo geral, né? Inclusive, é uma coisa muito curiosa, que as pessoas falam, né? O nome do Brasil é por causa do pau-brasil. Não podemos negar, tá? Não podemos negar. Mas o nativo chamava essa madeira de ibirapitanga, que significa pau vermelho, madeira vermelha, que dava uma tinta vermelha para atingir os tecidos, né? O português vai chamar de pau de tinta e o francês vai chamar de pau de brasa, porque tem esse tom avermelhado, lembra uma madeira incandescente. E, portanto, bois de braise. De braise que vem o nome Brasil. O nosso nome, o nome do nosso país é de origem francesa, por incrível que pareça.
O mote que tem na nossa bandeira, ordem e progresso, é um mote positivista, de Auguste Comte, né? Enfim, então temos uma relação de proximidade muito grande. Imagina, falamos a língua francesa diariamente, né? E na moda mais do que nunca, né? Falamos, né, Sumier, falamos Godet, Evasé, tricot, crochê, né, balé, né, filé, né? Estamos falando francês aí diariamente sem que saibamos, de tão inserido que está no nosso vocabulário a língua francesa, né? E, portanto, nos fica essa referência de relação de proximidade muito grande. E a França, não só para o Brasil, mas para o restante do mundo, também não só o mundo ocidental, mas o mundo oriental, sempre foi a referência de refinamento, bom gosto, sofisticação, luxo e uma série de outros valores associados exatamente a esse tipo de postura, esse tipo de conduta. Então, herdamos, sim, esta referência na França, né? E na moda, repito, não foi diferente. Afinal de contas, o que vinha ou o que veio pela corte portuguesa era muito mais um rebatimento de Paris em Lisboa para chegar até nós aqui no Brasil, e não exatamente da corte portuguesa propriamente dita, né? E assim, nós temos esta referência, mas vale lembrar que a França, como referência de identidade de moda, é a partir especialmente de Luís XIV, ou seja, do período do Rococó, que depois virá Luís XV e Luís XVI, que vai acontecer a Revolução Francesa. Então, Luís XIV levou para a França a referência que até então era muito mais voltado para a Espanha e para as cortes e as repúblicas da Península Itálica. Luís XIV, como estratégico, agora é a vez da França. E Paris, mesmo estando estabelecida em Versailles, nunca mais perdeu o posto de ser o epicentro mundial de moda, lançando as propostas via desfiles, via uma série de outras identidades históricas que remetem imediatamente a este vínculo, Paris e moda. Até então, inclusive, a gente só pode falar, eu adoro essa fala e essa informação com relação à alta costura. A gente só pode falar de alta costura em Paris, né? Não existe outro lugar do mundo que tenha autorização para falar alta costura. Não é verdade isso? É verdade. Alta costura é um patrimônio cultural mais do que francês, especificamente parisiense. Só existe alta costura em Paris, porque é uma marca registrada. E foi uma estratégia do presidente da Câmara Sindical da Costura Parisiense durante os anos de Segunda Guerra, para não deixar que o Terceiro Reich levasse a sede da Câmara de Paris para Berlim. Então, criou-se as regras, né, ou criaram-se as regras, né, e mais do que isso, né, estabeleceram que alta costura só existe em Paris. E as pessoas acham que alta costura é uma roupa de festa, uma roupa sofisticada, é uma roupa mais elegante. É, sem dúvida, mas é também uma marca registrada. É igual, por exemplo, champanhe. Champanhe só pode ser com uma determinada uva da região de Champagne. Ótimo, tá? Na Itália dá-se o nome de Prosecco, no Brasil dá-se o nome de espumante. E alta costura, então, só existe em Paris, e não é qualquer lugar de Paris. É no Triângulo de Ouro de Paris. É uma das áreas mais sofisticadas do mundo, delimitadas entre a Avenida des Champs-Élysées, a Avenida Georges V e a Avenida Montaigne. Forma exatamente um triângulo, essas três avenidas, e é o chamado Triangle d'Or, Triângulo de Ouro. Se você não estiver ali, não tem como participar da alta costura. Mas existem essas roupas sofisticadíssimas em outros lugares. Então, na Itália, a correspondência é alta moda. Estados Unidos, né, Inglaterra, dá-se o nome de high fashion. Mas quando usamos a expressão alta costura, é somente para Paris. Não pode ser usada em outro lugar. Então, isso fica sendo uma outra identidade da tradição da moda francesa, especificamente parisiense. Falando em alta costura, eu abri nosso encontro de hoje, convidando o nosso telespectador para essa verdadeira
viagem à França, viagem a Paris, e falei da Semana de Alta Costura, que foi na semana passada, né? Nos últimos dias, a gente viu aí, e até agora a gente está repercutindo e respirando todas as novidades que foram lançadas, as belezas que foram apresentadas. Qual é a sua avaliação? Surpreendeu? Tem algum nome em especial que está se destacando? O que a gente pode trazer para o nosso dia a dia? O que fica de lição de mais uma semana de alta costura? Pois é, Márcia, a alta costura, a moda, de modo geral, sempre nos encantou. E como a alta costura não tem limites, é um grande exercício de liberdade criativa. E no meu caso, veja, eu vim até com uma camisa com uma estampa da Torre Eiffel. Afinal de contas, falando de Paris, precisamos estar a caráter. Né? Tá, e essa é uma camisa sua, parênteses da conversa? Essa é uma das suas? Essa camisa é minha, é. Gente, ele tem... Ainda faz, professor? Ainda faz coleção? Ainda faço as minhas camisas, né? Ó, essas coleção únicas dele. assinadas, encontrei essa estampa com a Torre Eiffel, não tinha como não fazer uma camisa, né? Linda, Mais linda. do que símbolo de Paris, é símbolo da França, a torre, né? Assim como Cristo Redentor, mais do que Rio de Janeiro, do Brasil, Estátua da Liberdade, mais do que Nova York, dos Estados Unidos, na França, a Torre Eiffel. Com certeza. E o que fica da Semana da Moda para quem está nos acompanhando na Semana de Alta Costura? O que veio de referência, o que se repetiu, ou o que veio de inovação? Como é que a gente pode avaliar? Veja só, tá? Os desfiles de alta costura acontecem 2 vezes ao ano, a cada janeiro e a cada julho. E os desfiles de prêt-à-porter, que também são sofisticados, mas já é uma moda mais acessível, mais comercial, produzida em série, acontecem a cada março e a cada setembro. Então, tivemos, recentemente, os desfiles da alta costura, que são pouquíssimas as casas que têm direito a usar esse nome, porque você tem que ser afiliado à Câmara Sindical. Porém, há pessoas que são convidadas para desfilar. Não há necessidade que você seja francês ou parisiense para fazer um desfile de alta costura. Né? E nem que a casa seja uma casa francesa. Porque é interessante, quem faz alta costura não é o estilista, é o costureiro. E não se fala marca ou boutique, fala-se casa, maison em francês. Então temos as famosas casas tradicionais, né? Em especial a Casa Dior e a Casa Chanel, que fizeram desfiles primorosos, né? Seja Virginie, na Chanel, assim como Maria Grazia Chiuri, exatamente, na Dior. Né? Desfiles primorosos com um gasto significativo, porque aqueles desfiles, né, nos quais, independente das roupas, que são feitas à mão, sob medida, peça única, há também toda uma cenografia para que haja o encanto, o impacto do novo ou da novidade para não só aqueles que estão presentes, como aqueles que estão assistindo por todas as mídias ao redor do mundo, até mesmo uma mídia imediata, né? Enfim, então, essas 2 casas, elas trabalham mais com propostas mais clássicas, sempre atualizadas, sempre revisitadas com o ar dos tempos, que eu acho que isso é fundamental, né? O Zeitgeist, como se fala em língua alemã, o ar dos tempos, o espírito de uma época, para que você possa dialogar com esta realidade do grande público. Né? Agora, é para um público muito seleto, não há dúvida, porque as roupas são absurdamente caras e muitas vezes nem são vendidas, mas é um marketing para que a casa esteja em visibilidade e depois as pessoas vão comprar outros produtos. E o que especialmente sustenta essas casas de alta costura é a perfumaria, que também é regra. Você tem que ter um perfume com o nome do costureiro ou da costureira ou um nome fantasia. A cosmética, os acessórios, a alta costura propriamente dita, se não vender, não tem problema, porque vai vender, né? Ou vão ser vendidos os outros produtos. Né? Então, é uma estratégia muito interessante. Né? E o próprio desfile da Chanel, que foi um desfile a céu aberto, né? Foi uma coisa muito interessante. Dialoga com o ar contemporâneo, de socialização da própria moda. Aqui nós tivemos, né, um desfile também da marca Balenciaga, né?
Imagine, não, Balenciaga, sim, também é a marca, mas nós tivemos também um desfile da Casa Schiaparelli. Elsa Schiaparelli era italiana, mas radicada em Paris, né? Imagine, o Daniel Roseberry, que é um norte-americano, que desenha hoje para a Casa Schiaparelli. É muito interessante porque ele resgata, porque existe essa estratégia de você atualizar aos tempos, mas manter uma certa identidade daquilo que caracteriza aquela determinada casa. E como uma das identidades da Casa Schiaparelli é o surrealismo, uma vez que ela era amiga de Jean Cocteau, amiga de Salvador Dalí, ela que levou o surrealismo para o universo da moda, encontramos essas propostas um tanto quanto surreais, né? Agora, a alta costura não tem limite em maquiagem, em calçado, em acessórios, absolutamente nada, né? É uma necessidade, uma lente de aumento para que haja o fato jornalístico. Então, Daniel Roseberry tem feito isso com muita propriedade, né? Atualmente, né? Com esses excessos visuais, mas isso tudo é o que chamamos hoje de moda conceitual. Se alguém quiser se apresentar assim, dessa determinada maneira, em algum lugar, sem problema algum, mas é o conceito que se passa no desfile, para que no dia a dia e depois até 2 meses, né, todas essas propostas sejam transformadas em roupas mais usáveis. Por isso que a semana do prêt-à-porter, da roupa já pronta, né, acaba sendo 2 meses depois, porque a alta costura é o grande laboratório. Então as pessoas falam, mas ninguém usa isso, é muito exagerado. Sim, mas há necessidade dessa lente de aumento em qualquer desfile que seja, para gerar o fato jornalístico. Porque se você coloca numa passarela o déjà vu, aquilo que todos conhecem, não gera o fato jornalístico. E aí o nome fica na mídia e você vai comprar perfume, complemento, um acessório ou mesmo uma roupa de prêt-à-porter. Professor, quantas casas chegam a investir num desfile de alta costura? Em primeiro lugar, né, você tem que ter a autorização da Câmara Sindical. Mas financeiramente falando, existem 3 maneiras de você pertencer à alta costura, que são os membros aderentes, são esses permanentes, esses que são os mais sofisticados, são as casas mais tradicionais, né? Mas você pode ser um membro convidado ou um membro representante. Então, a própria Câmara Sindical não diz quantos são, tá? Porque nem todos são permanentes. Então, ali tem convidados e representantes. Então, vemos assim, 20 e tantas casas fazendo desfile de alta costura, sim, tá? Mas nem todos são, tá, permanentes. Na estação seguinte, se forem convidados ou não, eles podem fazer, né? Se não foram convidados, né, quem sabe de uma outra oportunidade, né? Então, existe ainda essa maneira. Então, esses permanentes não chegam a 10, esses nomes mais tradicionais que estão lá, até aprovando quem vai ter a chance de fazer um desfile de alta costura. Mas eu digo... É um sindicato muito rigoroso. Mas eu digo o seguinte, o investimento de uma casa, de uma maison, para fazer um desfile desse, é de que cifra? Investe em quanto? Nossa, olha, há muito tempo atrás, né, falava-se de 800 mil euros. Hoje em dia, eu creio que seja mais de 1 milhão de euros. Mas não é tido como gasto, é tido como investimento. Principalmente quando levam exatamente os jornalistas do mundo inteiro, que são todos convidados e bancados por essas respectivas casas, para que eles possam documentar. E mais do que os jornalistas, né, também os influenciadores digitais hoje em dia. Tá aí, gente. Então... Professor, acredite se quiser, nosso primeiro bloco do Conexão ND está chegando ao fim. Eu vou para o intervalo rapidinho, só não sai daí, porque agora sim, no próximo bloco, a gente vai fazer uma viagem por Paris. O professor separou uns pontos turísticos que ele adora, que ele tem informações super bacanas para dividir com a gente. E aí, no próximo bloco, a gente vai viajar. É um minutinho só, não sai daí não. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira.
Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. O Conexão ND desta noite de sexta-feira tem o prazer de receber o professor, pesquisador, historiador, escritor João Braga. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre o dia de hoje, 14 de julho, Dia Nacional da França, queda da Bastilha. Falamos da repercussão da Semana de Alta Costura, que aconteceu em Paris, que é uma semana que até agora a gente está respirando e repercutindo as novidades que foram lançadas. Enfim, e nesse bloco, né, professor João Braga, nós vamos viajar, vamos para Paris. Professor, primeiro me conta como é que estão as suas viagens para Paris. O senhor faz de tempos em tempos viagens com grupos para Paris, né? Tem algum grupo previsto para os próximos dias, para os próximos meses? Sim, Márcia, né? Eu tenho uma familiaridade muito grande com a cidade, desde quando eu estudei lá a História da Moda, isso em 96, né? E comecei a fazer viagens junto com a Cíntia Camargo, né, levando grupos a Paris, né? E agora, em outubro, próximo, de 6 a 13 de outubro, será o 31º grupo de uma viagem cultural de arte e moda a Paris, visitando museus, monumentos, exposições de moda e os grandes magazines, enfim, né? Uma imersão em Paris por uma semana. E como é que é? Como é que vocês organizam? Porque eu sei que o senhor separou, inclusive, para dividir aqui com a gente, para que o nosso telespectador se sinta também viajando. O senhor separou algumas imagens e mandou, a Cíntia mandou aqui para a gente algumas imagens. Aí, antes de eu dividir com o telespectador essas imagens e pontos turísticos, me conta como é que uma viagem como essa é organizada, como é que vocês fazem o dia a dia? Está tudo planejado, tem visitas já combinadas anteriormente, ingressos comprados, ou é uma coisa mais solta? Como é que funciona uma viagem dessa? Sim, funciona. Nós lançamos o programa, divulgamos, né? As pessoas se inscrevem, sejam meus alunos ou não, né? Ou qualquer um que queira participar, e lançamos a proposta, né, com toda a realidade. Então, hoje em dia, independente de qualquer realidade que seja, os museus nós só conseguimos visitá-los já fazendo a compra antecipada. Então, tudo é antecipado. Então, há o valor do bilhete aéreo, o valor da parte terrestre, né? E a parte de acompanhamento cultural, que seriam essas visitas, né? Fazendo uma separação Paris medieval, visitando os monumentos, né? As referências da Idade Média, Paris renascentista e do Iluminismo, Paris imperial e neoclássica, Paris da Belle Époque, final do século XIX, princípio do século XX, e a Paris moderna e Paris atual, vendo as referências mais contemporâneas, os museus mais atuais, as exposições mais recentes, porque há o Museu de Moda do Louvre, que seria o museu que pertence ao Museu das Artes Decorativas, que é nacional. E tem o Museu da Cidade de Paris, que é o Palais Galliera, que também tem sempre exposição de moda. Então, são pelo menos 4 exposições de moda por ano que Paris nos oferece, né? Fora os museus, como o Museu de Saint Laurent, como a Galerie Dior. Então, nós temos a chance de visitar todos esses museus e museus outros, e os monumentos mais tradicionais, como a Torre Eiffel, como o Arco do Triunfo, né? O Louvre com a sua pirâmide, e, enfim, e uma série de outras referências que fazem de Paris ser aí, como dizem os franceses, especialmente os parisienses, la plus belle ville du monde, ou seja, a cidade mais bonita do mundo. Ah, eu concordo, é muito linda. Vamos colocar na tela, produção. Vamos colocar na tela, produção, alguns pontos turísticos aí, professor, por favor. Faz de conta que o nosso telespectador é seu parceiro de viagem e convida a gente a conhecer esses locais lindos, por favor. Pois é, aqui nós temos uma das laterais do Louvre, que era uma fortaleza medieval que o rei Francisco I, responsável pelo período do Renascimento na França, né, vai demolir aquela fortaleza e começar a construir este Louvre que nós conhecemos, né? E cada monarca que chegava ia acrescentando mais uma ala no Louvre. Essa é das últimas alas acrescentadas, que nós já vemos referências mais da estética do barroco, né? Esses excessos de ornamentos, né? Mas, enfim, então, é o maior museu do mundo, né? E lá temos essa possibilidade de ver externamente, internamente. Aqui é a Capela Santa. Esse prédio é considerado uma das relíquias da arquitetura mundial.
Este prédio, essa capela, foi construída dentro da estética do gótico pelo rei Luís IX, o futuro São Luís da Corte Celeste, para abrigar a possível coroa de espinhos de Cristo e 2 cravos que prenderam Cristo na cruz, que ele tinha adquirido de um imperador bizantino. É uma das coisas mais monumentais. Essa é a Capela Baixa, frequentada pelo povo em geral. E tem a Capela Alta, frequentada pelos nobres, né? Que é uma parte toda em vitrais. É absurdamente lindo. Eu me emociono cada vez que eu chego lá, de tão lindo que é, né? Aqui nós temos, né, a arquitetura típica de Paris, com esses prédios, né, que não passam desta determinada altura, 4, 5 andares, com as mansardas. Aí é uma visão do bairro Saint-Germain-des-Prés, que é um bairro altamente sofisticado, um bairro da Idade Média, mas tem lojas, as boutiques mais famosas. Aqui a famosíssima Notre-Dame, o monumento mais visitado do mundo, está fechada devido ao triste incêndio que aconteceu em 15 de abril de 2019. Então, está passando por uma reforma. Enfim, infelizmente, vamos visitá-la só por fora, mas esperemos que em breve possamos voltar a visitar internamente. Aqui é o portão do Palácio da Justiça, no qual a Sainte-Chapelle está inserida. Ela foi construída no período da Idade Média, mas a cidade vai crescendo, enfim, em volta construiu-se o Palácio da Justiça, e esse é o portão, né, pelo qual saímos da visita da Sainte-Chapelle, né? É um lugar muito lindo e muito seguro, né? E aí a famosíssima La Tour Eiffel, né, edificada num curto espaço de 2 anos para mostrar ao mundo o poderio da arquitetura francesa em metal. A França toda construída em pedra. Enfim, com a Revolução Industrial veio esta nova técnica, né? E Gustave Eiffel a projetou, que não foi muito bem aceita, porque ia contra toda a harmonia da cidade de Paris, né? Por ser muito alta. Vale lembrar que La Tour Eiffel foi edificada em pouco tempo, como eu disse, e que foi inaugurada para comemorar os 100 anos da Revolução Francesa, ou seja, em 1879. E Paris, naquela determinada altura. E, curiosamente, foi a edificação mais alta depois das pirâmides do Antigo Egito. Enfim, então, somente no final do século XIX que uma edificação superou a altura da maior das 3 pirâmides do Gizé, né? Enfim, e aí nós temos essa realidade. Depois só vai ser superado pelo Empire State, em Nova York, no final dos anos 1920, né? Então, existe essa estrutura toda de ferro que seria desmontada. Só não foi desmontada porque ela serviu de posto de radiotransmissão durante a Primeira Guerra Mundial. E é uma obra magnífica, né? Enfim, são algumas fotos, né, que mostram essa beleza. Aqui é o foyer da Ópera de Paris, construído em meados do século XIX, um projeto do arquiteto Charles Garnier, e que foi ao tempo do último imperador da França, né, que foi exatamente o Napoleão III, né? Enfim, é de uma magnificência, de uma exuberância inacreditável. Todo esse teto, toda essa adoração, as pinturas, os lustres, né? Aí, na Avenida Champs-Élysées, um ângulo, né, mostrando um prédio característico com os seus portões. A serralheria da França é maravilhosa, ainda mais quando é pintada de dourado, né? Um contraste, esses prédios eram hôtel particulier, como eram chamados, eram casas de família que iam passar o final de semana em Paris. Hoje são bancos, alguns são hotéis, né? Mas normalmente eram residências de famílias muito abastadas, né? Aqui a Avenida Montaigne, né? O hotel Plaza Athénée, né? Esse é um dos hotéis mais sofisticados. É o Plaza Athénée, não é, professor? Oh, perdão, Jorge Sank, não, desculpa. Ô, Márcio, Plaza... que bom que você está aqui. São tantos hotéis, são tantas maravilhas que eu me confundi. É o Plaza Athénée, exatamente, né? Ah, muito obrigado. Desculpa aí você que está nos ouvindo, né? Uhum. É que Paris encanta, Paris surpreende. E aí o Opéra, né? A fachada do Opéra, né? E com esta obra maravilhosa, uma casa de óperas e balés, mas que atualmente é especialmente dedicada, né, ao balé. As óperas foram para a Ópera Bastilha. E aí o famosíssimo Arco do Triunfo, que Napoleão Bonaparte mandou construir, ele não viu pronto, faleceu antes,
mas que foi concluído posteriormente, né? As pessoas acham que o Arco do Triunfo é uma invenção francesa. Não é, é uma invenção romana. Triunfo eram as caminhadas que o exército romano fazia voltando de campanhas vitoriosas. E cada imperador mandava construir um arco para que o exército passasse por baixo e o povo ovacionando, gritando, comemorando mais uma vitória, né? E o arco, esse arco de 180 graus, é típico da arquitetura romana. E, portanto, né, Napoleão mandou construir um para exatamente, né, fazer o mesmo com o exército francês, quando das campanhas voltando a Paris passassem pelo arco, que era aquela marcha, chamava-se Triunfo, e, portanto, Arco do Triunfo. Professor, E isso tem as galerias, né? Eu queria, porque por incrível que pareça, nosso tempo está quase terminando, e eu não queria encerrar nosso bate-papo sem falar das galerias, porque tem a Samaritaine, que voltou depois de anos fechada, tem a Printemps, tem a Galerie Lafayette, e inclusive a gente tem um QR Code, vou pedir para a produção colocar na tela daqui a pouco, esse QR Code, para que se você estiver indo para Paris, está aí. Obrigada, produção. Você pode escanear e copiar aí, como é que faz? É só apontar a câmera do celular para o QR Code, né? E aí você vai ter esse QR Code para você tomar um champanhe no último andar da Printemps. É isso, não é, professor? É isso aí, né? A Printemps é uma das mais antigas, né? Imagine, os magazines na França surgiram em 1824. Ano que vem vai fazer 200 anos de magazine na França, né? Enfim, que foi o primeiro, foi La Belle Jardinière, que não existe mais, a Bela Jardineira. E vieram outros, né? E veio, né, um dos mais antigos, exatamente a Printemps. Printemps, em língua francesa, significa primavera, né? E esse magazine é maravilhoso, além de ter um brechó de luxo, porque hoje uma das características da moda é o upcycling, é a releitura, é você revitalizar uma roupa, né? Enfim, e lá você é recebido, né? Tem esse brechó de luxo, e com esse QR Code você vai ter direito a tomar um champanhe, né? na Printemps, que atende muitos brasileiros. Tem lá a Samaritaine, que foi revitalizada há pouco tempo, né? Há inúmeros outros, a Bon Marché, a Galerie Lafayette, mas aí o que oferecemos é exatamente a Printemps, né? Que vale a pena uma visita. Tem a parte feminina, a parte masculina, setor de perfume, setor de calçados. É uma maravilha. Além da cúpula maravilhosa, né, que você tem um restaurante, pode ali usufruir com uma maravilha no terraço da Printemps e uma vista panorâmica da cidade de Paris, né? Enfim. Professor, quem já está empolgado, quem já está querendo conhecer mais sobre Paris, sobre essa viagem que o senhor vai fazer em outubro, como é que faz para ter contato, para saber como fazer parte dessa experiência e também conhecer suas aulas, seus livros, quem quiser falar mais sobre moda, como é que faz para ter contato com o senhor e com a Cíntia? Olha só, tá? Os nossos contatos são especialmente via o Instagram, tá? O meu arroba é @JoãoBragaProfessor, onde eu falo dos meus cursos, das minhas aulas, das minhas palestras e falo sempre de moda e de arte. E o da Cíntia, que organiza as viagens comigo, tá? É @CYN_Camargo. Então, quem quiser participar da viagem, fazer contato pelo direct do CYN_Camargo, Sim com Y, CYN_Camargo. E se quiser me seguir e participar das minhas aulas, ter um contato maior sobre arte, moda, joalheria, eu também leciono história da joalheria, história da moda no Brasil, enfim, tá? Lá está o meu arroba, que é João Braga Professor. Em que parte do Brasil, em que parte do mundo o senhor está hoje? Porque eu acho que o senhor não está em São Paulo, né? O senhor está onde? Não, eu não estou em São Paulo, né? Mas eu estou no Brasil, né? Eu estou na minha cidade, que é interior do estado do Rio de Janeiro, que se chama Paraíba do Sul. Eu estou de férias, vim passar uns dias aqui com minha família e descansar um pouquinho para recomeçar em agosto com as aulas e logo, logo a viagem a Paris em outubro. O senhor está na Santa Marcelina e na FAAP ainda? Sim, eu leciono, né, nos cursos regulares de moda, tanto da FAAP quanto da Santa Marcelina. Na FAAP eu leciono História da Moda, na Santa Marcelina eu leciono História da Arte. E, enfim, na FAAP tem outros cursos livres também, mas estou lá com os alunos, né, já a longa data. E né? é bacana, já leciono não, e é bacana da moda também, professor, falar que no seu Instagram
o senhor faz muitas lives, né? E compartilha muito desse conteúdo todo que o senhor tem para quem lhe acompanha. Isso é muito bacana, né? Muito obrigado, Márcia. Eu já leciono História da Moda, Márcia, há mais de 30 anos. É muito bom. Gente, professor João Braga, nosso tempo está terminando. Eu queria uma mensagem do senhor para quem nos acompanha nessa noite de sexta-feira, para quem fez essa viagem com a gente, sobre moda, sobre savoir-faire. Qual é a mensagem do historiador, do pesquisador, do professor João Braga para quem está com a gente hoje? Olha, a mensagem vai ser com uma única palavra que eu gosto muito: beleza. Beleza, ao verdadeiro sentido, bel em sânscrito significa Deus. Beleza é tudo aquilo que nos aproxima do plano divino. Seja o que for, uma paisagem, uma pessoa, uma edificação. Então, vamos valorizar a beleza. E como disse Dostoiévski, esse grande escritor russo, a beleza salvará o mundo. A beleza nos deixa sensível. A beleza acalenta a alma. A beleza é fundamental para que possamos evoluir e chegar a melhores realidades. Que coisa linda! Professor João Braga, como sempre, uma delícia, um prazer estar com o senhor. Obrigada pela entrevista. Obrigada por ser meu companheiro de viagem nessa noite de sexta-feira. Adorei viajar para Paris com o senhor. Um beijo no seu coração. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigada. Obrigado. Coisa boa. Muito obrigado. Gente, espero que vocês tenham adorado essa nossa viagem, curtido essa nossa visita a Paris nessa noite de sexta-feira, Dia Nacional da França. Aproveitem o final de semana e o convite sempre, segunda, 7 em ponto. Estou esperando vocês no ND Notícias. Venham nos acompanhar. Um beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau.